Ebrahim Raisi, ex-presidente do Irã, morre em uma tragédia com helicóptero ali no noroeste do país e a gente vai discutir aqui todos os pontos mais importantes. Será que foi um acidente? Será que foi algo premeditado? Algum tipo de sabotagem? Quais são as consequências geopolíticas para o Oriente Médio e para o próprio Irã? Lembrando que uma eleição deve ser convocada e a gente tem um país envolto em problemas, como por exemplo 10% de desemprego e 40% de inflação anual. Lembrando que isso impacta não só no cargo de presidente, mas do próprio chefe geral, líder supremo do país, que é a figura do Ayatollah, o Ayatollah Khamenei, que via no Raisi um possível sucessor. O que vai ser do Irã agora, nesse futuro? Falar um pouquinho também, pessoal, sobre a procuradoria do TPI, do Tribunal Penal Internacional, que considera agora como criminosos de guerra tanto o Galã, responsável pela defesa de Israel, como o próprio Benjamin Netanyahu e as 3 principais lideranças do Hamas. Quais são as repercussões geopolíticas disso e para a própria guerra envolvendo Israel e Hamas? Falar um pouquinho também, pessoal, sobre o conflito geopolítico bem significativo entre Espanha e Argentina, sendo que a Espanha convocou a sua embaixadora ali em Buenos Aires e exige uma retratação, um pedido de desculpas de Milei, que fala que não falou nada mais do que a verdade em um suposto esquema de corrupção envolvendo a esposa de Pedro Sánchez. A Espanha fala até em romper relações diplomáticas. Para finalizar, pessoal, falar um pouquinho também sobre o final de mandato do presidente Zelensky. Sim, acaba hoje. Ele não vai ter eleições, obviamente está num período de guerra, mas a Rússia acusa isso de ser um escândalo de um novo ditador na Ucrânia. Será que faz sentido as acusações da Rússia? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, para quem não me segue no Instagram, @prof_Ricardo Marcílio, e recado rapidinho aí da nossa parceira do canal. A sua empresa, a sua marca está em perigo. Eu sei porque a minha também estava até pouco tempo atrás, porque eu não tinha um registro no INPI. Para quem não sabe, eu tenho uma empresa, professor Ricardo Marcílio, que tem todo um ecossistema ligado à educação. É canal do YouTube, é plataforma, só que eu corri o risco de perder por falta de segurança jurídica. Mas de verdade, quando você vai tentar fazer, é um processo lento, burocrático e extremamente difícil. Por sorte, a parceira aqui do canal, a Movon, ela agiliza todo esse processo para você. Então, se você quiser, galera, por um preço altamente competitivo, sem burocracia, registrar e ter uma garantia que a empresa, a marca vai de fato ser sua, link na descrição e conta com o serviço da Movon. Você não vai se arrepender. Bom, galera, bora lá pro vídeo então, ó. Seguinte, como eu trouxe para vocês a nossa introdução, de fato, eu gravei um vídeo para vocês ontem, falando um pouquinho, né, sobre o acidente, a tragédia que aconteceu, envolvendo o helicóptero de modelo Bell 212 no noroeste do Irã, quando o presidente, agora ex-presidente iraniano, voltava de uma visita junto ao Aliyev, chefe de governo do Azerbaijão, para a inauguração de represas. Ele estava voltando em um helicóptero, que é um modelo bastante antigo, vamos discutir já sobre isso, e aí, aparentemente, próximo de uma região mais montanhosa, mais acidentada, com péssimas condições climáticas, a visibilidade era muito pequena, aparentemente houve algum tipo de falha mecânica, é o que a mídia iraniana está colocando, tá? E houve uma colisão com a montanha. Para você conseguir fazer aquele processo de achar o helicóptero e tal, galera, foi muito complexo devido, de novo, às péssimas condições geográficas, mas um drone da Turquia foi disponibilizado, achou o helicóptero e houve o resgate. Todos faleceram. A gente fala, pessoal, de figuras como Raisi, claro que é o mais importante, mas o chefe, por exemplo, dos negócios estrangeiros, que era super presente, ainda mais nesse momento de uma diplomacia tão importante do Irã, junto ao chamado Eixo da Resistência, que atua contra Israel e também contra os Estados Unidos, e da própria guerra Irã e Israel, tá? As perguntas, só antes de falar exatamente, né, quais são as consequências, o Raisi, galera, para quem não sabe, ele é um juiz, né, ele teve a sua vida jurídica aí estabelecida e inclusive ficou conhecido por fazer parte do chamado Comitê da Morte lá em 1988, quando ele julgou dissidentes, figuras de opositores políticos, principalmente depois da Revolução Iraniana e depois da Guerra Irã-Iraque, sendo responsável pela execução, pela morte de 4.000 a 5.000 pessoas. Ele sempre foi visto, né, como um juiz mais linha dura, mais ligado a essas práticas religiosas, como um apoiador do regime dos ayatollahs, inclusive do Ayatollah Khamenei, e isso fez com que em 2019 ele fosse indicado para ser o chefe da justiça do país.
Em 2021, em eleições um pouco, vamos colocar, polêmicas, já que grande parte dos opositores não pôde participar, inclusive o Mahmoud Ahmadinejad, que já tinha sido chefe de governo do Irã no passado recente, a gente teve uma participação baixíssima, segundo a oposição iraniana, porque ninguém acreditava mais nas eleições de fato como elas estavam acontecendo, mas o Raisi foi eleito enquanto presidente. Novamente, tá? Um político mais linha dura, falando que os governos anteriores estavam envoltos em vários casos de corrupção e sendo o cara indicado, vamos colocar assim, pelo Ali Khamenei, tá? Que inclusive via na figura do Raisi um possível sucessor para suas atividades como Ayatollah. Lembrando que o Khamenei também já foi chefe de governo antes de ser colocado como chefe supremo ali do Irã. Agora, com a sua morte, abre-se de novo, um espaço, um hiato aí que tem que ser resolvido. A gente vai ter eleição no Irã, que deve ser convocada, segundo a Constituição iraniana, dentro de um espaço de 50 dias. Quem vai ser o próximo presidente? Não sabemos. Mas é fato que o cara vai pegar um problema tanto social quanto internacional, porque o Irã, de novo, está nesse momento conflituoso dentro do Oriente Médio, com disputas com relação à Arábia Saudita, com relação a Israel, tendo que liderar o eixo da resistência, enfim, e também internamente. O Irã é um país, por exemplo, que tem hoje uma taxa de desemprego que chega próximo de 10% e uma inflação anual próxima de 40%, ou seja, os dados eles não são muito positivos, vamos colocar assim, tá? E pior assim, quer saber quem vai ser o próximo presidente? Porque o Ali Khamenei já deixou bem claro, tá? A gente tem que ter bem forte isso na cabeça. O presidente, claro que ele é uma figura importante, mas ele não é o chefe supremo. Ele é um subordinado à figura do Ayatollah. E o Ayatollah, mesmo antes de confirmada a morte do Raisi, ele já tinha feito pronunciamento na televisão, na mídia iraniana, deixando bem claro, tá? Que nada muda na política do país. Ou seja, essa política de alinhamento do eixo da resistência, questões internas, tal, de repressão. Cara, por exemplo, o Raisi, ele era o presidente enquanto a gente teve o caso da Mahsa Amini, uma garota que ela foi condenada à prisão pela Polícia da Moral e dos Bons Costumes, porque ela usou o hijab, o véu islâmico, de maneira errônea, mostrando uma parte do cabelo. Depois de alguns dias, ela foi dada como morta, supostamente por um ataque cardíaco. Convenhamos que não convenceu muita gente, Então essa questão dessa pressão, de perseguição, por exemplo, a minorias, é uma coisa crescente no regime iraniano. Inclusive a questão das penas de morte, galera, aumentaram muito durante o mandato ali do presidente Raisi, tá? Mas é fato que agora vai ter que ter um sucessor. Quem vai ser o próximo? Eu duvido, galera, que em 50 dias você consiga mobilizar tanto assim a população para fazer uma nova votação. A gente teve eleição parlamentar recente que pouco menos de 10% da população votou. Será que para presidente a população vai sentir segurança nas eleições? Não sabemos. Ah, professor, mas eu vi a população iraniana comemorando tal. Galera, de novo, cuidado com a mídia que você vê. Porque você pode ver, vamos imaginar, trazer a situação Brasil, que é uma situação que a gente conhece mais, Quando a gente teve o Lula eleito, por exemplo, cara, eu moro em São Paulo, A Avenida Paulista ali, repleta, Aê, saiu, Bolsonaro, não sei o que lá, tal. Quando a gente pega em 2018, quer dizer, então, que todo mundo odiava o Bolsonaro? Não, mas se eu pegar um recorte ali, galera, claro que você tem, uma grande parte da pessoa que apoia o Lula, por exemplo, tá? Mesma coisa, quando o Bolsonaro foi eleito em 2018, comemoração nas ruas, fim do governo PT e tal. Se eu pegar aquele recorte e colocar na mídia internacional, parece que todo o Brasil tá apoiando o fim do governo PT, o que também não é verdade, entende? Então, cuidado com o recorte que você vê. Óbvio que tem pessoas que comemoraram a morte dele e dos ministros, por exemplo, ligados a ele, mas tem pessoas que também não concordaram. O Irã, ele é um país dividido, é um país em crise, com a credibilidade no sistema jurídico do país, no sistema eleitoral do país. Mas, como eu falei para vocês, o Raisi, além de toda essa questão ligada à sua presidência, ele era indicado como um possível sucessor do Ali Khamenei, que já é um senhor e com a saúde bastante fragilizada. Se ele não é o grande favorito agora, quem aparece como um possível sucessor de Ali Khamenei é a figura do seu filho, que é o Mojtaba Khamenei, que é o segundo dos seus 6 filhos. Figura também, pessoal, importante politicamente, ali, de atuação política no país, e que goza de grande credibilidade, pelo menos segundo o Ali Khamenei. O grande problema está ligado muito mais a uma questão ética e moral do que exatamente uma questão jurídica. Quando a gente pega o regime dos ayatollahs, na época, o Ayatollah Khomeini, ele tirou, a partir da Revolução Iraniana, lá de 1979, o regime dos Shahs. O Shah Reza Pahlavi foi tirado do poder, e muito porque havia uma crítica ali, Poxa, qual a representatividade se a gente está falando de um regime hierárquico? Se a gente está falando de um regime que é de pai para filho, não tem nenhum tipo de representatividade. Agora,
O Ali Khamenei, que dá desde 1989, vai depois de longos anos colocar o seu filho, poxa, mas não tirou o regime do Shahs, o regime da monarquia, que era justamente ligado a essa questão de hereditariedade, então não sei se combinaria muito. Então vai ter que achar, dentro de um futuro próximo, algum tipo de sucessor, não só para o presidente, porque, cara, convenhamos, ele é subordinado a interesses maiores, mas principalmente a figura do sucessor do Ali Khamenei, para continuar com o regime dos ayatollahs. Se ele sair do poder e não tiver um sucessor à altura, aí sim eu coloco que há um risco, né, de uma ruptura institucional de mudanças políticas no regime iraniano. Pessoal, até o momento, tá? A mídia iraniana trata como falha mecânica, tá certo que o helicóptero estava no Azerbaijão, que é um país, vamos colocar, galera, aliado do Irã, não muito, tá? Irã e Azerbaijão têm polêmicas envolvendo questões geopolíticas internacionais, como, por exemplo, a questão de Nagorno-Karabakh, que o Irã ele é muito mais pró-Armênia do que pró-Azerbaijão, e inclusive o Azerbaijão tem relações importantes com Israel. E o Mossad, o serviço de inteligência, é responsável ali, conhecido pelas suas atuações internacionais em países aliados. Não estou falando que houve sabotagem, mas mesmo que tenha tido sabotagem de Israel, eu duvido que o Irã admitiria. Porque, galera, convenhamos, se admitir que Israel foi responsável pela morte do presidente e do ministro dos Negócios Estrangeiros e de outras figuras importantes, teria que dar uma resposta muito grande, o que culminaria numa guerra que, convenhamos, pessoal, o Irã tem pouca chance de vencer, tá? O que você acha? Um acidente? Lembrando que o helicóptero, ele é o mesmo modelo usado na Guerra do Vietnã, só que o modelo civil, a gente está falando de um helicóptero de mais quase 50 anos, e que por conta das sanções americanas, é um helicóptero americano, né? Não tinha manutenção, não tinha peças, tal. Inclusive foi grande parte da crítica da mídia ocidental. Poxa, como que você vai deixar um país investindo em mísseis, foguetes, armas nucleares, enquanto o presidente é obrigado a voar num helicóptero de 50 anos atrás sem manutenção? Então, pelo menos, oficialmente falando, a mídia iraniana trata como um acidente, não como algum tipo de sabotagem. O que você pensa sobre o assunto, hein? Deixa aí nos comentários. Outra notícia, pessoal, que me movimentou bastante, está ligada ao Tribunal Penal Internacional. Para quem não sabe, o Tribunal Penal Internacional, ele não é igual à Corte Internacional de Justiça, tá? Eu vejo muita confusão acerca disso. O Tribunal Penal Internacional é como se fosse um organismo à parte, que não é ligado à ONU, e que ele pune pessoas que tenham eventualmente cometido crimes de guerra, crimes contra a humanidade. Inclusive, alguns países importantes, tá? Como China, Estados Unidos, a Rússia, Israel, Catar, por exemplo, são países que não são signatários do TPI. A gente tem 124 países que lá em 1998 assinaram o Estatuto de Roma. E segundo o Tribunal Penal Internacional, a gente tem 5 figuras, na verdade ainda falta o julgamento, tá, dos juízes. Mas o procurador do TPI, ele colocou que existem 5 figuras na guerra envolvendo Hamas e Israel que são passíveis de serem punidas por crimes contra a humanidade. O Bennett, por exemplo, né, que é o responsável pela defesa ali do país, aliás, perdão, galera, o Galan, né, que é o responsável pela defesa do país, o Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, e os 3 principais líderes do Hamas, da organização política do Hamas. Segundo o TPI, tá? Quando a gente pega o caso tanto do Galan quanto do Benjamin Netanyahu, eles usaram a fome como uma arma de guerra, causaram sofrimento deliberado para a população civil e ataques deliberados a civis e foram responsáveis ou queriam promover o extermínio de um povo. Quando a gente pega o lado do Hamas, os 3 condenados são culpados porque eles foram responsáveis também pelo extermínio de um povo, pelo assassinato de civis, pelo sequestro de civis e pela tomada de reféns, e outros casos como tratamento cruel e desumano de civis e até mesmo de militares. Tudo isso pode ser enquadrado como crimes de guerra. Só que a grande questão que eu coloco para vocês é, se eles forem de fato condenados, né? Galera, muito possivelmente os juízes, eles vão ouvir a recomendação da procuradoria e vão condenar, tá? A questão que se coloca é, beleza, professor, eles são condenados. E agora? Quando a gente pega o Hamas, ou está os líderes, né? Na faixa de Gaza, alguns na Turquia, mas poucos, principal está ali no Catar. O Catar é um país que não reconhece o Tribunal Penal Internacional, ou seja, não muda muita coisa. Claro que, supostamente, se essas lideranças pisarem num país que é signatário do TPI, esse país deve convocar algum tipo de mediação internacional, a exemplo da Interpol, para ser colocado ali na Corte de Haia e ser julgado pelos crimes contra a humanidade.
A mesma coisa o Benjamin Netanyahu ou o Galán. Eles não poderiam pisar, eventualmente, a não ser que seja descumprido, né, o Estatuto de Roma, nesses países. E não é uma coisa ligada nem mesmo ao poder executivo, é uma coisa da justiça, porque a Constituição mudou e a justiça que tem que ficar responsável por essas decisões. Israel, já falou que é ridícula essa punição, falando que iguala os líderes de um país democrático com uma organização terror, representando uma decadência moral da organização, e o Hamas vai mais ou menos na mesma ideia, falando que iguala a vítima ao carrasco. Ou seja, os dois estão alegando, que na verdade eles só responderam e estão sendo agora, segundo o TPI, impedidos de responder à proteção do seu povo. Na prática, pessoal, vamos ser sinceros, pouca coisa muda, principalmente para o Hamas. Para Israel, que tem o Benjamin Netanyahu, um país que é mais reconhecido internacionalmente, isso pode dificultar o estabelecimento de relações diplomáticas, principalmente com um cenário em que Israel vem se isolando cada vez mais, também por conta das ações na faixa de Gaza. E aí, pessoal, se acha justa a punição dos dois lados frente ao Tribunal Penal Internacional? Deixa aí nos comentários. Outra notícia, pessoal, que movimentou bastante está ligada à disputa entre Milei e Pedro Sánchez, entre Argentina e Espanha. A gente teve nesse final de semana, na verdade há poucos dias aí, né? O Javier Milei, ele participou de uma convenção do Vox, que é um partido de uma direita mais nacionalista, que combina muito mais com pensamentos do Javier Milei do que do Partido Socialista hoje, né? Representado ali pela figura do Pedro Sánchez. E dentre as suas declarações, ele fez uma... Assim, claro que não é uma coisa nova, tá? Pedro Sánchez e Milei já vem se provocando recorrentemente. Por exemplo, o próprio ministro dos Transportes, ele falou recentemente, tá, da Espanha, que o Milei parecia ter usado algumas substâncias antes de dar o seu discurso. Ele até pediu desculpa, claro, tá, mas é um representante, né, do governo espanhol. Essa troca de farpas, o Pedro Sánchez apoiando, por exemplo, o Sérgio Massa durante as eleições, aí o Milei apoia o Vox também e não o Pedro Sánchez, então essas críticas elas já vêm ficando cada vez maiores. E lembrando que a relação entre Espanha e Argentina é uma relação de ex-metrópole contra, ou, né, favorável, enfim, relação e ex-colônia, uma relação muito mais próxima do que Brasil e Espanha, por exemplo, tá? E aí o Milei, nessa convenção do Vox, ele falou, resumidamente, tá, que as elites globais, se referindo, claro, né, ao Pedro Sánchez, eles não percebem o quão destrutivo é implementar o socialismo, mesmo que você tenha uma esposa corrupta e tire 5 dias para pensar sobre isso. Só que, claro, né, pessoal, ele não falou exatamente o nome da esposa do Pedro Sánchez, nem do Pedro Sánchez. Mas, ele falando isso na Espanha, em referência a uma esposa do Pedro Sánchez, que estava sendo investigada por um suposto escândalo de corrupção, o Ministério Público do país, tá, já mandou arquivar o processo, mas aparentemente tinha algum tipo de questão relacionada, mesmo que não seja verdadeiro, tá? Mas tinha um processo envolvendo, incomodou bastante o Pedro Sánchez. Inclusive, a Espanha convocou a embaixadora espanhola em Buenos Aires, da Argentina, e isso é uma clara demonstração assim de insatisfação com questões geopolíticas internacionais, deixando bem claro, tá, que se o Javier Milei ou a Argentina como um todo não pedir desculpa, atitudes mais drásticas serão tomadas, inclusive, pelo que dá a entender, até possivelmente o rompimento das relações diplomáticas. O Javier Milei respondeu a isso e falou que, na verdade, a Espanha quer tapar o sol com as mãos e que ele reafirma as palavras que ele tinha falado. A Espanha fala, pessoal, em uma questão sem precedente nas relações na história das relações internacionais entre Espanha e Argentina. Aparentemente, isso está sendo visto pior para o Javier Milei do que para o Pedro Sánchez. E não pela questão de opinião. De novo, pessoal, sou bem pragmático aqui, tá? A gente tem, por exemplo, Joseph Borrell, que é o grande responsável, um dos pela União Europeia, colocando que na cultura europeia isso não é comum de ser feito. Você acusar familiares sem provas de chefes de governo. Na minha concepção, que eu sempre falo, né? O Milei, ele vem tendo um programa de governo ali, que foi eleito pela maioria da população. Então, de corte de gastos, medidas de austeridade, e vem apresentando dados econômicos importantes. Conseguiu reduzir a inflação, conseguiu reduzir a taxa de juros, teve superávites consecutivos,
Claro que, se você pega dados de pobreza, de consumo, dados relacionados à qualidade, por exemplo, da prestação de serviço no ensino superior, a queda, por exemplo, de salários de aposentados, enfim, então, assim, tem vários prejuízos sociais, mas aparentemente, economicamente, está dando bem. Ele fala que é um remédio amargo, mas necessário. Galera, de verdade, foi o conteúdo programático, foi o plano de governo votado pela população. Legal. Tem que ter a anuência do Congresso, afinal, o Congresso também foi eleito tanto quanto o presidente, mas ele pode tomar suas medidas. O que não quer dizer que, do ponto de vista pragmático, tá? De inteligência, galera, que você criticar a mulher do presidente da Espanha é uma boa medida, entende? Por quê? Porque isso pode representar o rompimento de relações de pontos importantes. O Milei, ele não quer, por exemplo, dolarizar a economia da Argentina, você quebrar a relação econômica, que pode gerar uma balança comercial positiva e a entrada de dólares de investimentos estrangeiros no seu país, com a Espanha e talvez com toda a União Europeia, talvez não seja uma atitude muito inteligente. E você, pessoal, independente, tá? Se as críticas são válidas ou não, você acha que o Milei usou o tom correto na declaração? Deixa aí nos comentários. E o próprio porta-voz da Argentina coloca que, na verdade, é a Espanha que deve desculpas ao Milei, por conta das críticas que fez ao uso de substância, falar que são haters, dentre outras críticas que foram proferidas ao Milei. Ele tá jogando muito na questão, né, da Argentina não ser mais subordinada aos europeus, ou seja, ter honra para poder criticar a Espanha, já que a Espanha também criticou o Javier Milei. E para finalizar, pessoal, a gente tem também a confirmação que hoje seria o último dia de mandato presidencial de Zelensky. Sim, hoje acabaria, né, o seu tempo de mandato, só que a Ucrânia está em guerra, está numa situação de lei marcial e isso dificulta a convocação de eleições. Dificulta não, vamos colocar, impossibilita. Em um país em guerra, que você está convocando reservistas, que você está sendo atacado por outro país, talvez não haja, pessoal, ambiente político, ambiente econômico, interesse da população em votar uma resolução para eleger um novo presidente, até porque novo presidente representaria novos ministros, troca de governo, um período de fragilidade em um momento em que a Ucrânia precisa estar unida. Só que claro que isso vai ser usado como arma política, inclusive pela Rússia, para justificar que o Zelensky é um ditador, e inclusive apresentando algumas provas sobre isso. Colocando que, por exemplo, o Zelensky, desde que iniciou a guerra, ele baniu uma série de partidos políticos, porque supostamente esses partidos políticos teriam ligação com a Rússia. E, inclusive a crítica da Rússia, tá? Ele baniu partidos políticos mais ligados a uma visão pró-Oriente do que pró-Ocidente, mas não baniu grupos e organizações de clara orientação neo-na, enfim, né? Quando o Putin fala que o Zelensky é um na, enfim, ele também usa essa retórica. Poxa, ele baniu o partido pró-Rússia, mas não baniu o partido, por exemplo, que é a favor do na, ou então de movimento neo-na, que atua no país. Fala, por exemplo, do fechamento de igrejas cristãs, principalmente da igreja ortodoxa, também supostamente por uma relação intrínseca política com o governo russo, com o governo Putin. E também fala, pessoal, de um Zelensky que vem perdendo popularidade constante. Algumas pesquisas indicam que a sua aprovação hoje está abaixo de 30%, principalmente por conta do aumento da convocação de reservistas, dos casos de corrupção que são inerentes à Ucrânia. A Ucrânia é conhecida como o segundo país mais corrupto da Europa, só perdendo para a própria Rússia, e pelo monte de dinheiro gasto com pouco resultado na contraofensiva. E aí, galera, o Zelensky não convocar eleições demonstra ser um ditador? Sim ou não? Deixa nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, pessoal, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.